E para o desespero das mães modernas de crianças com nomes como Sal, Sol, Benício, Noah e Luz, o IBGE fez a conta e descobriu aquilo que todo cartório do Brasil já sabia de cor. Nós ainda somos um país de Marias, de Josés e de Silvas. De acordo com o censo, Maria é o nome de mais de 12 milhões de brasileiras. É mais do que a população inteira do Rio Grande do Sul. Entre os meninos, José ainda figura no topo da lista com mais de 5 milhões de Zés em todo o país. Quanto aos sobrenomes, Silva ganhou de lavada. 34 milhões de brasileiros levam esse nome no RG. É mais do que a população inteira de toda a região sul do país, somada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois vem os 21 milhões de Santos, os 11 milhões de Oliveira, os 9 milhões de Souza e os 7 milhões de Pereira. É um país em que quase todo mundo é santo ou planta. Mas tem também os nomes e sobrenomes mais incomuns do país, aqueles que só são dados a, no máximo, 20 pessoas. E são muitos, viu? Mais de 4 mil. Mas os que mais me chamaram a atenção foram as Cacilândias, os Xandersons com X, os Keidssons com Q, as Carmilenes com K e os Abacuque com H. Também chama a atenção os sobrenomes menos usuais. A família Piroca, por exemplo, é composta por 152 membros que se concentram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Já a família Brega é maior, conta com 446 pessoas que vivem em São Paulo, Rio, Minas, Maranhão e Pará. Agora, o que vocês não imaginavam é que existe toda uma comunidade de 129 pessoas em Pernambuco, cujo sobrenome é Beckham. Não sei se o David já passou por Pernambuco, mas fica aí a suspeita. Agora, para quem quiser saber, Gabriel está lá no topo. É o 10º nome mais comum entre os homens do país, com mais de 1 milhão de registros. Ou seja, tem muita gente por aí com o mesmo nome que eu. Eu, honestamente, não me importo, já que o preço da exclusividade é se chamar Eri Wagner ou Vanderlau, com todo respeito aos 40 cidadãos do país que têm essas alcunhas, claro. E chegou a hora do nosso quadro de toda terça-feira, o Descompliquês. E o Descompliquês de hoje vai ser um pouquinho diferente. Em vez de eu te explicar alguma palavra ou um conceito, vamos dar uma explorada nas razões pelas quais a gente tem tanta Maria, tanto José, tanto Silva e tantos Santos aqui no Brasil. Se você não tem um desses no nome ou no sobrenome, certamente tem um parente que tem. E isso diz muito mais sobre o país do que parece. Começando pelos sobrenomes, então, já que os 5 mais populares do Brasil são um resumo da nossa história em 5 palavras. Silva é o campeão. Vem do latim silva, que significa floresta. Era o sobrenome dos portugueses que viviam perto do mato e também o sobrenome dado aos escravizados quando eles eram batizados, sem direito ao seu nome de origem. Virar Silva era virar parte do Brasil, mesmo sem ter essa escolha. Santos vem logo depois e é uma redução de todos os santos. Era dado a quem nascia no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ou aos convertidos forçados pela Inquisição. Um sobrenome que serviu para pagar pecados e, em muitos casos, para justificá-los também, né? Oliveira é o mais bíblico, remete à árvore da paz, mas também à origem portuguesa. Famílias católicas adotavam o nome como sinal de devoção e depois ele virou um clássico de família tradicional. Souza, com S ou com Z, vem do rio Sousa, no norte de Portugal. Era o sobrenome de uma das primeiras nobrezas portuguesas a chegar aqui no Brasil, ou seja, começou na corte e terminou no zap da família. E Pereira é literalmente a árvore, do pé de pera. Era o jeito de identificar quem morava perto de uma pereira, o que mostra como os sobrenomes portugueses eram muito mais um GPS do que uma herança. Também era muito comum que os cristãos novos, aqueles de origem judaica que foram perseguidos pela Inquisição portuguesa, que eles adotassem o nome de árvores, como Pereira, ou de ferramentas, como Machado. Agora vamos aos nomes. Maria e José continuam no topo por um motivo simples. O Brasil nasceu católico, foi batizado em latim e criado à sombra de um altar. Todo mundo tinha um padrinho, uma promessa, uma imagem do Sagrado Coração na parede. Era mais seguro chamar o filho de José do que de Zeca. Só que o censo mostra algo muito bonito, Mesmo com os mesmos nomes, nós somos todos pessoas diferentes. Cada Maria inventa um jeito de ser Maria, cada José tem a sua própria história e cada Silva carrega um Brasil diferente dentro do seu próprio RG. No fim, os nomes mais populares não falam de falta de criatividade, eles falam de continuidade, de tradição.
O Brasil é um país tão misturado que até o nome mais comum virou símbolo de identidade. É um país que talvez não saiba exatamente para onde vai, mas sabe exatamente como se chama.